E nós vamos conversar agora com Ivo Herzog, filho de Vladimir Herzog. Ivo é diretor do instituto que leva o nome do pai e que tem como principal missão preservar a história do país com foco no período da ditadura e também debater questões que afetam o direito à vida e à justiça. Ivo, boa noite, obrigada por sua presença. Obrigado pelo convite. Ivo, por que é importante que esse período da história, que a gente lembrou agora, ele nunca seja esquecido? Esse período em que até pensar era proibido. Eu acho que para a gente entender o presente, a gente precisa conhecer a nossa história, ainda mais a história recente que influencia tudo, tanto os acontecimentos atuais. Eu acho que o cidadão, para ele ter seu próprio discernimento, ter suas ideias e ter opiniões próprias, ele precisa entender os fatos que aconteceram no mundo e que levaram o mundo a ser do jeito que ele é hoje. E dessa maneira ele consegue criar o seu próprio pensamento de como o mundo deve ser no futuro. E até para valorizar mais a democracia, né? Exatamente. Eu acho que uma boa parte dessa crise política que existe hoje, né, a gente está passando por um processo eleitoral dos mais tristes que a gente já teve até hoje, onde se discute muito poucas ideias, se faz muitas acusações, onde as campanhas eleitorais são feitas por marqueteiros. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a nossa história e têm uma dificuldade de de já ter uma opinião sedimentada sobre como os fatos devem ser e como eles devem prosseguir. Agora, Ivo, você era muito menino, você tinha 9 anos, não é isso, quando 9 aconteceu? anos. Você tinha noção que o país vivia sob ditadura? Como é que foi para você conviver com esse drama pessoal que acabou alterando os rumos do país, né? Bom, eu acho que ele me tornou cidadão de uma maneira prematura. E o que eu quero dizer cidadão? Cidadão é aquela pessoa que se preocupa com as coisas que acontecem na sua comunidade, em volta de você. Desde muito cedo eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque com a morte do meu pai, logo em seguida teve a missa na Catedral da Sé, missa ecumênica com mais de 8.000 pessoas, uma presença da imprensa que para uma criança era uma coisa estranha, né? Aquela coisa, vamos chamar até de ostensiva, mas no bom sentido, no sentido da quantidade. E minha mãe logo foi contando para a gente como as coisas tinham acontecido. Então eu era criança ainda e participava dos movimentos pela anistia, adolescente pelos movimentos das diretas, todo tipo de coisa. E a política se tornou um assunto muito sério para mim, não é um assunto pejorativo, um assunto para se brincar, é uma coisa muito séria, porque, como eu disse, eu passei a ter um entendimento da nossa história, do presente, e ter uma opinião muito forte sobre como o futuro devia ser. Então as coisas se tornaram muito sérias para mim desde muito cedo. Puxa vida. Ivo, o Herzog, ele trouxe a experiência dele trabalhando na BBC de Londres, ele trouxe noções sobre o jornalismo público que acabaram norteando o jornalismo desta emissora. Como você vê hoje o jornalismo que era praticado naquela época e o jornalismo feito hoje? Bom, o jornalismo que um grupo de jovens, vamos lembrar que esses jovens tinham 30 e poucos anos, nós somos bem mais velhos do que Fernando Pacheco Jordão, João Batista de Andrade, Vladimir Herzog, né? Meu pai morreu, tinha 38 anos, ele tinha 38 anos, essa turma toda estava com essa idade. Era um jornalismo que procurava muito trazer a pauta da população, ir às ruas e entender quais eram os problemas que a sociedade estava vivendo e trazer para a discussão. A gente sente que o jornalismo hoje ele vem com uma pauta muito dos veículos. Os veículos definem as pautas, as grandes empresas definem as pautas. E a gente não está conseguindo dar um olhar como deveria ser dado para os problemas que estão acontecendo no nível da população. O que a população está querendo debater? Essas questões também são discutidas no Instituto? Então, o Instituto ele procura contribuir para a melhoria do jornalismo. A gente não faz uma crítica do jornalismo, mas a gente cria uma série de oportunidades para aquelas pessoas que querem fazer um bom jornalismo participarem. Então, são debates, são cursos, são premiações, são encontros com N gerações diferentes de jornalismo, de jornalistas, gente mais velha, gente mais nova, para se conversar, para a pessoa poder ter a sua própria opinião e construir um jornalismo melhor. Ou seja, a gente é quase como também uma instituição de ensino, não querendo substituir as que existem, que são muito boas, mas a gente quer complementar. E só para a gente encerrar, amanhã um concerto vai homenagear os jornalistas que morreram na ditadura. Eu gostaria que você encerrasse dando essa dica para o nosso telespectador. Bom, é um concerto maravilhoso, vai acontecer no Colégio Sion, na Avenida Higienópolis, 987, a partir das 18 horas, regido pelo maestro Martinho Lutero, que tem um papel social maravilhoso no Brasil, em Moçambique e na Itália. E nós vamos estar homenageando os jornalistas que morreram no Brasil no exercício da sua profissão. Isso é uma ideia que eu trouxe de Washington, eu visitei o Museu da Imprensa, o Newseum, e eles fazem isso todo ano, uma homenagem a todos os jornalistas que morrem no mundo.
Ivo, muito obrigada por sua presença, uma boa noite para você, boa sorte nesse trabalho importante que vocês fazem. Muito obrigado. E o Jornal da Cultura, edição de sábado, dá uma paradinha e daqui a pouco os 70 anos de Pelé, com as jogadas e os gols que não cansamos de ver.